E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu já vou direto ao ponto nesse vídeo, eu não vou ficar enrolando, porque eu tô tentando gravar esse vídeo faz tanto tempo que vocês não têm noção. Eu espero de verdade que você assista até o final, porque foram alguns sonhos que eu tive com Deus e que eu quero muito compartilhar com vocês. Todas as vezes que eu contei, tipo, esse sonho pra alguém, as pessoas falavam pra mim gravar um vídeo ou falar pra mais pessoas sobre. E tô aqui pra gravar um vídeo. Eu não contei pra quase ninguém, porque eu fiquei com muito receio das pessoas achar que eu tô mentindo ou achar que eu tirei de algum lugar. E eu falei, meu, não importa. Eu quero falar sobre isso que aconteceu e compartilhar com as pessoas. Então, vamos lá. Eu sou evangélica, eu sempre fui da igreja, sempre fui pra igreja desde criança. E em 2017, eu tava morando no interior de São Paulo e a minha família tava passando por uma situação assim, tipo, muito difícil. Sabe quando vem todos os problemas de uma vez? Pois é, estava nessa fase. E eu tava indo a uma igreja lá também. E desde pequena eu sempre tive curiosidade em saber como que é que Deus fala com a pessoa. Eu sempre via todo mundo falando, nossa, Deus falou comigo, que não sei o que. E eu ficava, caraca, como que é isso, né? E aí teve uma noite em que eu deitei e eu comecei a orar muito, orei muito pra Deus e eu falei pra Deus tirar a gente daquela situação, que minha família tava passando uma situação. E eu falei, cara, tira a gente dessa situação. Deus, tira a gente dessa situação, ajuda a gente, fica com a gente, sabe, nesse momento difícil. E orando mesmo, tipo, falando com Deus. E aí, no dia seguinte, era domingo e a gente tinha escola dominical. E aí eu fui, eu lembro que eu fui, eu tô até morrendo de sono, que eu fui dormir um pouco tarde. E nesse dia não foi o pastor que ficou com a gente, os cachorros já tá latindo. E não foi o pastor que ficou com a gente nesse dia. E aí, sabe quando a pessoa ainda tá aprendendo a ser pastor e tudo mais? Pois é, foi um carinha que eu não lembro o nome que ficou com a gente. Teve lá a escola dominical e aí no final a gente faz a oração. E aí todo mundo ficou em pé lá, todo mundo já tava com ele fechado, até que ele apontou pra mim e me chamou lá na frente. Aí eu fiquei, eita Deus, que é isso? E aí eu fui lá na frente, eu pensei que ele ia pedir ajuda, alguma coisa. E aí ele começou a falar, tipo, comigo. Deus tava usando ele pra falar comigo. E aí ele começou a falar, Deus sabe de todas as coisas. Você não tá sozinha, que não sei o que, ele sabe o que faz. Enfim, ele começou a falar várias coisas. E eu fiquei, tipo, eu não acredito nisso. Eu fiquei chocada. Eu fiquei, nossa, parece que foi ontem. Mano, eu tava sozinha, eu e Deus ali, tipo, conversando. E ele respondeu, assim. Então, assim, gente, é incrível. Só quem passa por isso assim sabe o quanto é incrível. E beleza, passou acho que um mês depois disso. E aí eu tive o primeiro sonho. Foram três sonhos. E aí, nesse primeiro sonho, eu tava sentada do lado de fora da minha casa. Eu tenho o costume de sentar, ficar olhando pro céu e tal. E aí eu tava sentada, olhando pro céu. E aí, do nada, aparecia um homem de capa preta. E eu já tô toda arrepiada. Aparecia um homem de capa preta. E com ele tinha vários cavalos, assim, tinha alguns cavalos, eu não sei quantos, eu só via, tipo, de relance. E eles tinham meio que uma cor, assim, tipo, cada um. Eu não sei explicar, gente, mas eu não via nada nítido. E daí eu via ele assim, só que eu não via a cara dele. Eu só via, tipo, ele que tava com um capuz enorme, preto, uma roupa assim, toda preta. E eu fiquei meio que tá acontecendo? E aí eu acordei e eu fiquei, tipo, sem entender. Eu fiquei, meu, que foi isso? E aí eu nem liguei, deixei pra lá. E aí passando acho que mais um mês ou algumas semanas, eu não lembro direito. E aí passou um tempinho e aí eu tive outro sonho. E esse foi assim, desde que eu nasci eu nunca tive um sonho parecido. Eu nunca tive um sonho que fosse tão forte assim, sabe? E aí nesse sonho eu tava sentada do lado de fora de casa de novo. E eu tava olhando pro céu, que nem de costume. E aí eu tava olhando pro céu, e aí de repente apareceu uma luz branca enorme, tipo, grandona assim, e começava a pegar um monte de pessoas, tipo, a puxar várias pessoas, que era o arrebatamento. E muitas pessoas, eu via muitas pessoas subindo, muitas mesmo. E era. Eu não via, tipo, a pessoa, que subindo. Eu via um vulto branco e subindo, tipo, muitas. E aí eu ficava olhando, eu via a minha família indo, eles foram, e eu fiquei tipo, como assim? Eu não vou, por que eu não tô subindo também? Eu começava a ficar indignada. E aí esse buraco fechava, essa luz fechava. E aí eu ficava agoniada, eu começava a ficar, tipo, desesperada, porque eu fiquei. E aí, de repente, abriu uma cratera
enorme no chão, tipo, muito, muito grande, que começava a engolir tudo. E eu não conseguia, tipo, pegar e ir pra trás. E aí começava a engolir as coisas, e nessa eu pegava e caía também nesse buraco. E aí eu caí junto e eu não conseguia me segurar, assim. Eu lembro que, tipo, tinha várias outras pessoas e essas pessoas também caíam lá dentro. E aí era como se fosse, tipo, um túnel. Era muito escuro, eu não via nada. Só via que tinha. Só via barulho, tipo, de como se tivesse muita gente em um lugar assim. Como se fosse uma festa. E aí a gente ia seguindo um túnel enorme, assim, tipo, tudo escuro. E lá pra frente tinha uma luz. Eu lembro que tinha muita gente, uma fila. E aí a gente ia seguindo essa fila e eu tava no meio, assim. E aí a gente ia seguindo, e andando, andando, andando. E aí no meio desse corredor, a gente via várias gaiolas. Tinha muitas gaiolas, tipo, tinha uma aqui, aí você dava um pouco, tinha outra e outra. E aí, dentro dessas gaiolas, era como se fosse jaula. Eram umas coisas assim, tipo, enorme. E aí tinha pessoas lá dentro, cada uma tinha uma, e dentro dessa gaiola tinha uma pessoa, e eu não sei se era uma pessoa, se era um bicho, eu não sei o que era aquilo, mas era uma coisa muito deformada, a gente não conseguia descrever o que que era, sabe? E a gente olhava aquilo e ficava tipo espantada, eu e as outras pessoas. A gente ficava olhando e só seguindo essa fila, a gente não fazia nada. E aí a gente chegava em um, era como se fosse, como eu posso dizer? Era como se fosse uma caverna. Era um lugar imenso, assim, tinha muita gente, muita, muita, muita. E aí eu chegava lá e eu ficava parada, e eu começava a olhar tudo aquilo assim, e ficava aterrorizada, que era um inferno, né, gente? E aí eu ficava, o que eu tô fazendo aqui? E eu lembro que tinha vários buracos no chão. E nossa, eu tô tão arrepiada que vocês não têm noção também. E aí tinha vários buracos no chão. E eu sentia, tipo, todo momento que eu tava lá, desde a hora que eu entrei até a hora de sair, tinha uma pessoa comigo ali naquele momento, tipo, só que eu não conseguia virar a cabeça assim, tipo, e olhar pra cima. Eu só conseguia sentir, eu sentia que tinha alguém do meu lado, era do meu lado esquerdo, e eu conseguia só olhar da cintura assim, não, um pouco abaixo assim, da cintura pra baixo, e eu via um negócio branco, tipo, branco, branco, eu não conseguia tipo, ficar olhando assim, era como se fosse só uma luz, sabe? Eu não via, tipo, que nem o branco assim da minha roupa, eu só via um claro, e eu via meio que o pé assim, mas eu não via direito, e que era Deus tá ali comigo. E aí eu sentia aquela pessoa comigo e eu me sentia, tipo, protegida, assim, nada mexia comigo, nada me tocava, nada, nada acontecia. E eu ficava olhando. Vou beber água porque eu tô nervosa, gente. E aí eu tava lá parada assim e eu lembro que eu tava lá olhando e de repente vi uma pessoa até mim, só que ela vinha se arrastando. E ela levantava a mão pra mim e só que o estranho dessa pessoa, ela não era tipo uma pessoa assim, tipo, sabe, braço, perna, tudo. Ela não tinha da cintura pra baixo, tipo, mano, meu Deus do céu. E ela não tinha a cintura, assim, ela não tinha as pernas, e aí ela vinha se arrastando, e aí ela levantava o braço, assim, pra mim, e começava a pedir ajuda. Ela, me ajuda, me tira daqui, ela tava chorando. E aí ela começava a pedir ajuda, acho que era uma mulher, não tenho certeza. E aí ela começava a pedir ajuda e eu não conseguia fazer nada. E aí eu falava, eu não consigo, eu não posso fazer nada, que não sei o que. E eu começava a entrar em desespero, porque, gente, a pessoa não tem as pernas, tipo, era uma coisa horrível, horrível. E aí eu tava lá parada assim, aí eu começava a chorar. E aí eu olhava pra frente. Quando eu olhava pra frente, um pouco de. Tava uns metros assim de distância. E aí quando eu olhava pra frente, tinha um homem de capa preta lá na frente, assim. E ele era o cara lá do outro sonho anterior que eu tive, uns meses antes. E, enfim, e aí tinha esse homem, ele tava de capa preta, lá que nem no outro sonho, o capuz, tudo, só que eu não vi o rosto dele. E aí ele tava parado assim, com a cabeça assim, ó. E aí eu olhava e eu começava a ficar desesperada. Eu olhava aquilo e eu ficava com muito medo. E aí eu começava a pedir pra Deus me tirar daquele lugar. Eu começava a Deus me tira daqui, que não sei o que, eu não quero mais ficar aqui. E aí eu lembro que de tanto que eu pedi, eu saí de lá e foi a hora que eu acordei. E aí eu acordei assim. E aí eu já, tipo, sentei na cama e eu fiquei... Gente, eu não sei descrever. Meu coração tava tão acelerado que parecia que eu tinha corrido uma maratona. Tava, tipo, batendo muito, muito forte.
E aí eu sentei na cama e eu fiquei tipo, o que que aconteceu? Eu não consegui raciocinar direito o que que tinha acontecido, sabe? Eu fiquei um bom tempo pensando no sonho. Eu fiquei, meu, o que que foi aquilo? E fiquei, tipo... E aí eu lembro, aí eu levantei, eu fui na cozinha, minha irmã ficou falando comigo, só que eu não tava entendendo nada do que ela tava falando, porque eu tava pensando no sonho. Aí eu fiquei, meu, não é possível. Não é possível que eu tive esse sonho. Eu acho que eu tirei de algum lugar, ou alguma coisa da minha cabeça. Eu não sei, eu não queria acreditar que aquilo aconteceu. E aí, só depois de um tempo que eu fui cair na real que eu tive esse sonho e tal de arrebatamento. E eu fiquei, meu Deus, o que foi isso? E aí eu não contei pra ninguém. Eu fiquei, tipo, muitos meses sem contar pra ninguém, até que eu contei, tipo, pra minha irmã, pro meu irmão, contei pra minha família. E aí a minha irmã, que conhece muito a Bíblia, ela assiste tudo esse negócio aqui de igreja. E aí eu contei, e também ela falou lá, tipo, da parte dos cavalos, que depois eu também fui ler na Bíblia, fui pesquisar. E na Bíblia tem esses cavalos que eu sonhei, e cada um significa uma coisa, significa fome, guerra, enfim. E se você quiser ler, também tem no Apocalipse. Eu não lembro direito o versículo nem nada, e aí eu fiquei em choque, eu fiquei, como assim? Sabe? Então, assim, cada coisa que aconteceu ali, tipo, representa uma coisa, é uma coisa, assim, que se você for firme mesmo na igreja, se você conhecer mesmo a Bíblia e você for lendo, você vai, tipo, entendendo mais. E aí eu fiquei, meu, o que foi isso, sabe? Até hoje eu não acredito que eu sonhei isso. Pra todas as pessoas que eu conto, as pessoas ficam, tipo, o quê? Como assim? E aí eu passou um tempo, e aí eu não contei pra mais ninguém, gente. Ficou guardado porque eu achei que as pessoas, que eu contasse pra alguém, as pessoas não iam acreditar em mim, achar que eu tô inventando. E depois de um tempo, foi esse ano inclusive, a minha irmã ela não tava se sentindo bem, ela tava doente. E aí eu falei, ah, vai deitar que passa, que não sei o quê. E aí a minha mãe deu remédio pra ela e no outro dia ela acordou. E minha mãe falou com ela, ah, você tá bem, era 7 horas da manhã. Ah, você tá melhor, não sei o que, ela, ah, mais ou menos. E aí ela foi pro banheiro. E aí nisso a gente ouviu um barulho, tipo... E aí eu nem liguei, tipo, eu tava dormindo, tô sempre dormindo. E eu tava dormindo, e eu ouvi, aí minha mãe começou a chamar minha irmã, o nome dela é Josi, né? Ela ficou, Josi, Josi, te chamando, e nada. E aí ela foi lá no banheiro e ela tava desmaiada. Enfim, foi maior, nossa, e tal. Só que aí a gente ajudou e tal, ela foi pro médico e ficou tudo bem. E aí depois disso, passou uma semana, e aí eu tive, foi no final de semana, eu acho que eu tive esse sonho, se eu não me engano. Foi em janeiro que eu tive esse sonho, então tipo, faz um tempinho, né? E aí eu sonhei que eu tava em um quarto. Tava em um quarto. Nossa, a menina dos sonhos, né? Toda vez eu sonho uma coisa. E aí eu tava em um quarto, tipo, eu não sei explicar se era um quarto. Eu não tinha, tipo, eu não via, tipo, parede, assim, tudo, sabe? Só tinha um lugar assim, branco, uma luz bem forte. E eu tava conversando com alguém, só que eu não sei quem era, mas era como se fosse, não sei se era anjo, sei lá, mas eu tava conversando com alguém. E eu só ouvia a voz, eu não via a pessoa. E aí eu lembro que eu tava falando sobre ir pra igreja, tal, porque eu tô afastada agora. Eu fui uma vez, mas pretendo voltar, vou voltar. E aí eu lembro que eu tava falando, nossa, eu preciso voltar pra igreja porque Deus tá voltando, né? E essa pessoa me respondia, por que você acha que a sua irmã desmaiou? E aí nisso eu acordei e eu fiquei, que? Tipo, e eu, de novo, gente, toda vez que eu tenho esse sonho, eu não fico, tipo, assim, nossa, eu sonhei isso, sabe? Eu fico um bom tempo tentando raciocinar se isso foi realmente o que eu sonhei, ou se foi alguma coisa na minha cabeça. E eu fiquei, meu, como assim, sabe? Aí eu contei pra ela ficou, tipo, meu Deus. E foi isso, gente, os sonhos que eu tive. Começou a chover agora, então vou ficar barulho de chuva no vídeo. Foi esses sonhos que eu tive. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo, porque eu fiquei com muito receio, eu não consegui postar. Tô até gaguejando. E eu fiquei um bom tempo sem conseguir falar sobre isso, sabe? Porque, sei lá, gente, eu fiquei com receio. Mas gravei e agora vai. Então, assim, eu acho que nós evangélicos que acreditamos tudo, tipo, no arrebatamento, eu não sei, depende da sua religião. E, cara, Deus vai voltar, então eu acho que a gente, mano, tá muito na cara, sabe? De tudo isso que tá acontecendo, as tragédias que tá acontecendo, ainda mais esse ano, sobre Brumadinho, o que aconteceu com o time de futebol, sabe? Tem muitas pessoas morrendo e a gente tá na nossa cara, só que a gente não faz nada, a gente olha aquilo e não faz nada, sabe? Então, assim, se firmem em Deus, porque é a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham assistido até aqui.
E é isso aí, um beijo e tchau!